todas e todos, bem-vindas e bem-vindos ao Instituto de Estudos, Capacitação e Políticas Públicas do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, denominado Instituto do Legislativo Paulista, o ILP. Hoje faremos mais uma edição do ciclo de conferências ILP mais ABRIG, de iniciativas inovadoras e boas práticas em RIG 2024. Desta vez com o tema Projeto Ecossensorial para Crianças, Empreendedorismo Jovem e Compromisso com a Agenda 2030. O ciclo ILP mais Abrigue visa divulgar e discutir experiências significativas no campo das relações institucionais e governamentais, no âmbito das organizações públicas, organizações privadas ou mistas, organizações da sociedade civil e em temas de interesse atual, tendo como base os casos de práticas de atuação finalistas do Prêmio Marco Maciel, contribuindo assim para o debate da sustentabilidade em termos da construção de instituições eficazes e da potencialização da implementação de parcerias. Neste evento serão abordadas experiências de RIG na sociedade civil organizada. Infelizmente, não teremos a presença do Instituto Ecos do Cerrado, como inicialmente anunciado, pois o seu representante não pôde participar deste nosso encontro. E eu convido a todos a conhecerem o trabalho deles, enfim, depois a gente pode fazer indicações no site ou mesmo no ar, peço ao mediador, a gente, pelas redes sociais, enfim, ou os canais deles disponíveis. A segunda que a gente vai ver é da Strátegos Consultoria Política, que é uma empresa júnior orgânica constituída por alunos dos cursos de graduação de Ciência Política e de Gestão de Políticas Públicas da UNB, a Universidade de Brasília. A empresa foi fundada com o propósito de alimentar o Instituto de Ciência Política da UNB com perspectivas inovadoras que vão além das fronteiras do mundo acadêmico. E para mediar o debate de hoje, contamos com Bruno Rise Centurion, diretor regional de São Paulo, da ABRIG, a quem peço que faça posteriormente a apresentação da palestrante. Esta é uma contribuição da Alesp, da ABRIG, para a discussão temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, número 10, redução das desigualdades, número 3, saúde e bem-estar, número 8, trabalho decente e crescimento econômico, e número 17, parcerias e meios de implementação, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Eu lembro aqui que as perguntas à palestrante poderão ser feitas pelo chat aqui do YouTube, tanto no canal do ILP quanto no canal da LESP. O certificado de participação será emitido exclusivamente mediante o preenchimento do formulário de avaliação, que está disponibilizado no descritivo do vídeo e que será aberto 30 minutos antes do fim previsto para o evento. Ressaltamos que as informações coletadas são protegidas e serão utilizadas pelo ILP para o aperfeiçoamento de suas atividades. Bom evento a todos. Com a palavra agora, o mediador. Obrigado, Alan. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sou Bruno Rise, diretor regional da ABRIG em São Paulo, capital. A ABRIG, fundada em 2007, é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. É uma entidade civil sem fins lucrativos que congrega atualmente cerca de 400 associados em todo o Brasil, entre pessoas físicas e jurídicas, que atuam profissionalmente nesta área. Nós realizamos debates éticos e transparentes sobre a formulação de políticas públicas e marcos regulatórios em prol do desenvolvimento do país, da participação da sociedade civil e do setor privado nos processos de decisão política. A Briga está realizando um ciclo de palestras com o ILP sobre os cases vencedores do Prêmio Marco Maciel 2023, que na palestra de hoje será a Strátegos Consultoria Política Júnior, representado aqui pela Ana Clara. Agradeço a todos e passo a palavra para Ana Clara. Obrigado. Boa noite a todos. É muito gratificante estar aqui representando a Strátegos. Então, primeiro eu gostaria de agradecer à ABRIG e ao Instituto Legislativo Paulista de estar ofertando essa oportunidade de reconhecimento e de grande marco na nossa trajetória, né? A apresentação desse case, ele foi muito importante para a história da Strátegos e para o legado dela. E até hoje a gente segue falando muito bem desse case e como um marco, assim, que foi um trabalho muito bem feito. E é isso. Eu gostaria de começar minha apresentação, então.
Eu vou estar trazendo para vocês o case Transformando a Política através do empreendedorismo jovem na Agenda 2030. Pode passar o slide. E para começar, eu gostaria primeiro de me apresentar, né, de novo. Eu sou Ana Clara, eu sou graduanda em Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB, e sou presidente institucional da Strategos. E eu acho que não tem como começar falando disso sem falar o que que me motivou a chegar nesse cargo e o que que me motivou a estar aqui hoje representando a Strategos. E o que me motivou, além de enfrentar esse desafio, é que é continuar na Strategos depois de ter feito uma trajetória como consultora, assessora e presidente na área, que hoje eu sou o presidente, foi a busca pela democratização do acesso à informação. A Strategos, ela oferta serviços reais, né, de capacitação para os estudantes, que faz com que as pessoas possam se destacar no mercado de trabalho e mudar suas realidades posteriormente. E eu acho que isso é um ótimo começo para aquelas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, se profissionalizar e conhecer um pouco mais do contato real que é estar no mercado de trabalho sem diretamente estar no mercado de trabalho, né? Então, essa minha vontade de poder trazer essa informação para as pessoas e facilitar essa mudança de realidade é o que me motiva, assim. E aí eu vou falar um pouco sobre a Strategos, né? A gente é EJ de Política, né? Do curso de Ciência Política e curso de Gestão de Políticas Públicas da UNB. A gente foi fundado em 2005 por estudantes, com auxílio também do Instituto de Ciência Política, o IPOL. E hoje temos 19 anos de história aí nas nossas costas. A gente coleciona projetos de qualidade na vivência política e desempenha um papel de formação educacional admirável, por meio de soluções inovadoras, operação de serviços de alta complexidade, executado por dados, técnicas e metodologias que a gente mesmo implementa no nosso interior. E a gente se dedica em manter esse projeto de pé, que é muito importante para o mercado de relações governamentais. Pode passar o slide. E um pouco do que guia o nosso propósito aqui também são as nossas missões, visões e valores. A gente estabelece isso como forma de deixar claro para os nossos membros, quais são os nossos objetivos. Então, a gente tem aqui a nossa missão, que é ser uma empresa capaz de promover a capacitação de jovens para o mercado de trabalho, oferecendo uma consultoria política de qualidade. A gente tem a nossa visão, que é nos tornar uma consultoria consolidada em relações governamentais e referência em análise política do Brasil. E a gente tem como valor a diversidade como impulsionadora da inovação, propulsora da inovação, desculpa, compromisso com resultados, crescimento, evolução em equipe, sinergia empresarial e qualidade e aprimoramento de soluções. Mas é importante salientar também que eu não estou sozinha nessa. Por trás de todas essas conquistas, de todos esses legados, de todos esses objetivos, missão, valores, visões, a gente tem uma equipe maravilhosa. Então, pode passar o slide. Aqui vou mostrar um pouco da nossa equipe, né? A gente se organiza que nem uma empresa real. A gente tem cada área tem sua designação interna. Eu, como eu disse, eu sou a presidência, eu represento a presidência institucional, mas do meu lado também tem a presidente organizacional, que é a Andiara Carvalho, minha amiga. E também a gente tem mais 3 diretorias. A gente tem a diretoria de projetos, que é representada pelo Caio Garcia. A gente tem a diretoria de negócios, que é representado pela Amanda Alves. E tem a diretoria de gestão de pessoas, que é representada pela Sabrina Alves. Além disso, a gente tem essas áreas que elas têm os seus processos internos, seus desenvolvimentos internos, e cada uma cuida de um objetivo dentro da empresa para ela funcionar como um todo no final das contas, mas a gente se organiza principalmente em GTs, né, grupos de trabalho, para executar os projetos de forma disposta e complexa, com etapas, demandas e avaliações. Além de desenvolver processos que ajudem o nosso desenvolvimento profissional, né? Então, por exemplo, a gente promove muitos eventos, como palestras, a gente também promove muitas capacitações internas para os nossos membros, principalmente, e momentos de interação para criar uma equipe conectada. Além disso, a gente também tem 2 coordenadorias. A gente tem a coordenadoria do administrativo financeiro, que fica subordinado à presidência
organizacional, e a gente tem a coordenadoria do administrativo, desculpa, a coordenadoria de comunicação, que fica subordinada à presidência institucional. Você pode voltar para o slide, por favor? Isso. Aí, ótimo. Dentro dessas coordenadorias, a gente também garante um espaço de liderança para os membros, porque mesmo eles não sendo diretores ou presidentes, eles podem assumir um cargo de liderança nessas coordenadorias, então a gente também impulsiona essa liderança dentro da empresa. E dessa forma, a gente tem atualmente 37 membros na nossa empresa, efetivados, e alguns trainees, e a gente continua esse legado que teve o acompanhamento de mais de 600 estudantes que passaram pela empresa como um todo. Pode passar o slide. E aí, trazendo um pouco da nossa história e do nosso legado, né? Como eu tinha dito, a gente foi fundado em 2005 e a empresa ela tem como um dos princípios ser um espaço de aprendizagem constante e de uma certa rotatividade. E por que isso? Porque a gente sempre busca ensinar as pessoas constantemente sobre os processos internos da Strategos e sobre as capacitações que a gente pode instituir através de contratos ou até através de palestras e eventos, como eu tinha dito anteriormente. E essas pessoas que passam e que fazem parte, elas também estão aí presentes para representar o legado da história da Strategos. E a gente tem também como... Então, a gente acaba se institucionando como uma referência entre as consultorias políticas de Brasília, justamente por conta dessa história e desse legado. Além disso, a gente busca capacitar as pessoas de forma capaz para que elas consigam enfrentar o mercado de trabalho e também o mundo, né? Então, a gente também consegue promover capacitações do tipo como melhorar o seu currículo, como se portar numa empresa, como se portar numa entrevista de emprego, coisas que realmente as pessoas vão enfrentar no mercado de trabalho, mas que normalmente são esquecidas, justamente porque o mais importante seria fazer o serviço. Além disso, a gente tem serviços estruturados de forma complexa, ofertando cerca de 14 soluções à sociedade, sistematizadas e principalmente em 6 vetores de atuação, que são monitoramento, mapeamento, pesquisa, análise, gerenciamento de risco e gerenciamento e relações governamentais, né, o RIG. Nós somos também uma empresa sem fins lucrativos, ou seja, mesmo precificando os nossos serviços, todo o investimento ele é transformado, principalmente na educação e capacitação dos membros. Nós não nos organizamos sozinhos, a gente sempre se organiza em colaboratividade com o Movimento Empresa Júnior, que desempenha um papel crucial na regularização das EJs, principalmente, do Brasil e do mundo inteiro, e além de possibilitar uma colaboração entre uma ou mais EJs, que eu vou citar um pouco posteriormente quando eu estiver falando do case. Dentro desse movimento Empresa Júnior, a gente tem a instituição da missão a partir do movimento Empresa Júnior, que está aí no slide, que é formar por meio da vivência empresarial lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um país empreendedor. Então, por meio desses nossos serviços, a gente pode contribuir com a sociedade oferecendo serviços reais, né? Então, são contratos reais, com valores reais, que às vezes muitas empresas pequenas e seniores não conseguiriam ter acesso. Então, é por meio disso e desse serviço que a gente chegou ao case, alcançando o 3º lugar do Prêmio Marco Maciel. Pode passar o slide. Aí a gente começa falando sobre o nosso case, que a gente intitula como case de sucesso dentro da empresa, né? A gente a gente pode primeiro tratar sobre o tema, né? A gente buscou um case que tratasse sobre a transformação da política brasileira através do empreendedorismo jovem em conformidade com a Agenda 2030, né? E o contrato, ele foi elaborado principalmente pelo ISPN, que é o Instituto Sociedade, População e Natureza, que foi o nosso contratante. E ele também teve como contribuição 2 EJs, que é um pouco daquilo que eu falei do Movimento Empresa Júnior. Essas 2 EJs, a gente tem a Virtu, que é a Virtu Consultoria Política, que é a EJ de Ciência Política da Universidade Federal UFPE, né?
A gente tem também a potente. Pode aumentar o slide, por favor, para eu conseguir ler? Perfeito. A gente tem também a colaboratividade da potente assessoria e consultoria política IJ de Ciência Política da Unirio. E explicando um pouco melhor sobre o ISPN, né? Ele é uma organização da sociedade civil sem fins econômicos que atua pelo desenvolvimento da equidade social e equilíbrio ambiental, por meio do fortalecimento dos meios de vida sustentáveis e estratégias da adaptação de mitigações à mudança, do clima. Então, o trabalho ele foi muito reforçado nessa temática que o ISPN traz, e a gente encontrou com a colaboratividade dessas duas empresas juniores para poder realizar o serviço dentro da área de consultoria política, já que as duas eram da área de ciência política, e isso é outra coisa também, que é muito importante, que a gente conseguiu essa parceria em um contrato só, com estados diferentes, o que não seria possível se não fosse pelo Movimento Empresa Júnior. Dessa forma, a gente pode ver que impactou positivamente não só a gente como empresa, mas sim essas três instituições, né? E esse espaço ele é muito fortificado de colaboratividade nas empresas juniores, fazendo com que o espaço de aprendizagem na elaboração desses serviços eles sejam muito bem aproveitados a fim de desenvolver todas as empresas envolvidas. Pode passar o slide. Falando um pouco mais sobre os serviços que foram trabalhados dentro desse case, a gente tem os três principais serviços. A gente tem o monitoramento dos poderes executivos e legislativos no âmbito federal, que é, na verdade, acompanhar os trabalhos de comissões temáticas de interesse, bem como matérias de tramitação, audiências públicas, sessões, reuniões deliberativas em comissões mistas, permanentes e até temporárias. Além disso, a gente acompanhava, né, toda e qualquer atividade ministerial de interesse, como ofícios, moções, cartilhas, requerimentos, portarias, instruções normativas e projetos de lei e outros. Esse é das vertentes que constituiu aí o case. A outra vertente que constituiu foi o mapeamento de stakeholders. Stakeholders seriam aquelas pessoas de interesse, né, para o ISPN. Então, são monitorados stakeholders e elementos de influência que sejam de interesse para o ISPN, bem como também a elaboração de relatórios analíticos na construção de uma base de dados, com o objetivo de estruturar estratégias para a representação institucional. Então, quais eram aquelas pessoas, tomadores de decisões, que tinham uma certa importância para os projetos que a gente estava monitorando lá na primeira etapa de monitoramento? E aí a gente tem, por fim, a etapa de análise situacional e de proposições. Então, com todos esses dados que a gente coletou nas fases anteriores, nós conseguimos procurar mensurar um pouco do grau de risco que aquelas proposições e atividades que a gente estava monitorando tinham para o Instituto. Então, a gente busca delimitar um campo de impacto delas em relação aos interesses defendidos do ISPN. Todos esses serviços eles foram executados por membros da Stratagos e das empresas juniores que colaboraram na execução do contrato. E essa execução, que foi separada em GT, organizado de acordo com a disponibilidade de cada estudante, ela movimentou cerca de 17 membros da Stratagos ao mesmo tempo. Só que mesmo assim, a gente tinha uma organização de rotatividade para que todos os membros conseguissem executar aquele projeto e conseguissem capacitar com aquele serviço que eles estavam entrando em contato. Então, as pessoas eram instruídas anteriormente, elas eram designadas para aquele grupo de trabalho, elas executariam o trabalho por um certo período de tempo, depois acontecia uma rotatividade para que membros que não tinham esse primeiro contato tivessem esse contato de forma a capacitar o membro. Os temas abordados eram temas delicados, né, principalmente na política contemporânea, e que são fundamentais para a constituição de uma democracia mais sustentável, que é justamente essa vertente que o ISPN trouxe para a gente quando veio falar desse serviço. Os temas, na época, que foram trabalhados, eles permeavam mais ou menos ali a situação emergencial dos povos Yanomamis, a MPV 1154 de 2023, que trata da organização básica da presidência da República e dos ministérios que estavam sendo desenvolvidos naquela época. E, além disso, o marco temporal também foi um assunto tratado,
que era um assunto de grande importância no julgamento, né, do STF. E só que, por exemplo, é sempre importante a gente estar atento a esses assuntos do cliente e da vertente que o cliente busca de forma constante, de forma sempre contemporânea. Até porque um exemplo que a gente pode ter muito bom, que poderia ser um exemplo tratado nesse contrato, se ele fosse atual, seria provavelmente a situação crítica do Rio Grande do Sul, que é uma situação que abarca essa questão de sustentabilidade que envolveu fortes crimes ambientais. Então, justamente seria, com certeza, na verdade, seria uma das temáticas tratadas se o ISPN gostasse, nesse documento. É, e aí, estar acompanhando esses assuntos é muito importante para a gente poder fazer um case de sucesso e um trabalho de excelência, justamente para a gente poder fazer esses links de atitudes que poderiam ser citadas e a gente poder propor isso pro instituto que contratou a gente. Além disso, todos esses projetos eles têm um compromisso de atender a pelo menos um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, as ODS estabelecidas pela ONU. E aí eu coloquei aí no slide as principais ODS que a gente conseguiu abarcar dentro desse case de sucesso. A gente tem em ordem, né, a ODS 4, que é educação de qualidade, a ODS 13, que é ação contra a mudança global do clima, a ODS 15, que é vida terrestre e paz em instituições e paz, e a ODS 16, que é instituições eficazes. E aí a gente consegue trabalhar todos eles dentro desse contrato e entender por que que eles estavam realmente entrando em concordância com o que o Instituto gostaria e também com de que forma ele estaria implementando positivamente na sociedade. Pode passar o slide. Aí a gente chega na parte da conclusão. É, então a gente pode ver que, na verdade, a empresa júnior ela é um mundo, né? Eu brinco muito com os membros falando sobre isso. Quanto mais você vai investigando e vendo os processos internos, você vê a complexidade. E outra coisa que eu sempre digo para os membros também é que a gente, por ser uma empresa júnior que não está inserido no mercado de fato, a gente tem muita liberdade para poder reorganizar os nossos processos internos e poder nos organizarmos de uma forma que seja saudável para todos os entes envolvidos, né? E eu trato isso muito como uma solução para o mercado de trabalho atual, né? Porque por ter essa liberdade de desenvolver novas formas mais eficazes, mais colaborativas, com mais conexão entre os entes, a gente consegue trazer um ambiente de trabalho muito mais confortável para todos os envolvidos. Então, é muito disso que eu falo, assim, para as pessoas e para os membros. E, além disso, o nosso crescimento ele é sempre colaborativo, ele nunca é individualista. Como eu falei, o Movimento Empresa Júnior, ele propõe muito isso, sobre a colaboratividade estabelecida entre várias EJs, para que a gente possa se ajudar e crescer juntas com contratos que provavelmente não conseguiríamos fazer sozinha, ou até mesmo conseguiríamos, mas preferimos fazer um contrato com outro ente a fim de ajudar na capacitação. E de forma individualista, a gente não conseguiria desenvolver isso, sabe? Então, fica aqui também o meu agradecimento à Virtu e à Potente. Além disso, a gente consegue impactar a área da ciência política por meio dos nossos membros e ex-membros. Então, pode abrir o slide, por favor? Colocar em tela cheia, para as pessoas poderem ver. Alguns dos exemplos que eu trago é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, o Elas no Poder e o Demodata, que são instituições, organizações e contribuições elaboradas por ex-membros que hoje estão no mercado de trabalho de forma sênior, que estão trabalhando, levando o legado da Strategos para frente e que muitos desses a gente ainda consegue manter um contato muito forte. E, além disso, a gente impacta na formação do jovem político por meio das relações governamentais, né? Muito do que eu falei agora é justamente trazendo esse contato das relações governamentais, que é algo muito forte na área da ciência política. E nesse contrato foi um dos que a gente mais trabalhou isso.
A gente conseguiu com excelência tratar de todos os temas, da maioria dos temas abarcados dentro das soluções que a gente propõe dentro desse contrato e assim fomentar a capacitação dos nossos membros de forma ainda mantendo o jovem político, né? Porque mesmo sendo uma empresa júnior, a gente mantém a essência dos jovens. Por fim, então, a sociedade toda ela acaba se beneficiando, uma vez que o cliente ele acaba se comprometendo na redução da desigualdade, né, no caso do ISPN, e do desmatamento, na proteção dos povos originários e no equilíbrio ambiental no geral. E, a formação dos estudantes também continua sendo garantida por meio dessa atuação das relações governamentais, e colaborando com a capacitação das EJs colaborativas, né? Como a Virtu e a Potência, como eu citei. E esse serviço ele é muito visto, assim, bem visto pela história da Strategos. A gente sempre gosta de citar como foi importante para a gente ter esse marco de alcançar o terceiro lugar na categoria dentro do Prêmio Marco Maciel, porque foi um espaço que abriu muitas portas para a gente, principalmente profissionais. Então, é isso, eu agradeço de novo a oportunidade. Espero que tenha ficado tudo claro e espero que vocês ainda vejam muita gente por aí. E é isso, muito obrigada, Brig, muito obrigada, Instituto Legislativo Paulista, pela oportunidade, e eu fico por aqui. Ana, parabéns pelo trabalho, pelo projeto. Se me permite aqui levantar uma ou duas perguntas aqui, só para aprofundar um pouco mais. Vamos lá. A primeira delas que eu queria te fazer é se há novos projetos ou áreas de atuação que vocês estão considerando aí para os próximos anos, né? Então, projetos futuros. E o que vocês tiram de lição mais valiosa desse projeto para alguma iniciativa também futura, mas que já possa estar em curso ou planejada. Obrigado. Então, sobre os projetos que a gente elabora, a gente sempre está aberto a elaborar projetos novos, inclusive é um espaço muito aberto dentro da colaboratividade entre EJs e etc. E a gente está sempre renovando um pouco dessa carta de serviços, né? E aí, recentemente, a gente acabou elaborando um serviço novo, que foi também uma coleta de assinaturas para formulação de uma frente parlamentar. Então, era um serviço que a gente nunca tinha executado, mas a gente começou a executar. E dentro das relações governamentais foi um espaço, principalmente, que a gente conseguiu muito desse âmbito novo, assim, porque todo mundo sabe, RIG é um mundo e a gente conseguiu trabalhar muitas vertentes depois que a gente começou a colocar a RIG dentro da nossa cartela de serviço. Sobre os projetos futuros, a gente pretende muito focar na capacitação dos membros, então a gente está sempre propondo eventos, inclusive em parceria com a Brig, a gente já fez recentemente, no mês passado a gente realizou um evento em parceria com a Brig, que foi muito gratificante, foi muito importante, os membros adoraram. E a gente também tenta voltar esses eventos e palestras e capacitações para o público externo sempre que possível, justamente para a gente poder capacitar as pessoas de maneira coletiva e também para as pessoas poderem se interessar em entrar na Strategos e participar um pouco mais dessa atuação direta. Excelente, excelente. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta complementar, fiquem à vontade em enviar aqui no chat para a gente. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer, pela participação, parabenizar mais uma vez pelo projeto, Ana e todo o time da Stratégos. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Continue contando, conosco aqui, com a Lesp e a Brig,
em futuros projetos. E passo a palavra agora para o Alan fazer o encerramento. Obrigado a todos e a todas. Parabéns à Ana, à Brig também, pela iniciativa de agregar todas essas ótimas iniciativas por meio do prêmio Marco Maciel. A gente, como Instituto Legislativo Paulista, enfim, fica feliz de poder multiplicar essa, essa experiência, pelo menos aqui para o Estado de São Paulo, mas sabendo que a gente também tem alcance nacional. Então, nos cabe, além dos parabéns, agradecer muito a disposição, tanto desse parceiro que é a Brig, quanto da Ana Clara, que trouxe a experiência da Strátegos. E, como eu disse no começo, vou reiterar agora, né? O link está disponível no descritivo do YouTube para que seja feita a avaliação do evento e para que seja gerado o certificado de participação. Tivemos algumas manifestações ali no chat, mas nenhuma pergunta específica, mas agradecimentos e parabenizações aí também a Ana e a toda a equipe da Strátegos. É isso. Então, acho que podemos encerrar. Agradeço a todos.